Amém? Irmãos, outra coisa, nós vamos ter o jejum de 21 dias e eu gostaria que nós orássemos pelas pessoas que vão participar do jejum, que não são membros da igreja, mas que vão para o encontro. E o tema do nosso jejum é restituição de A a Z. Parece coisa de suplemento alimentar, né? Suplemento, não, vai tomar. É restituição de A a Z. Mas uma das coisas que eu tenho orado nesses dias em relação à igreja é que Deus, na verdade, restitua, sabe o quê? A alegria de viver como a igreja. Restituir, na verdade, o prazer, a alegria de servir, de desfrutar, de se relacionar-se dentro da igreja. Porque chega um momento das nossas vidas que, infelizmente, a gente perde o prazer, a gente perde a alegria. E isso não é o alvo. E quando isso acontece na sua vida e na minha vida, você tem que parar. Parar para quê? Recarregar as energias. Porque não tem como você viver a vida cristã sem alegria. Não existe isso. Se você está fazendo algo sem alegria, você está fazendo na força do seu braço. E se você está fazendo na força do seu braço, não é Deus que está fazendo, é você que está fazendo. E no final vai dar ruim para a sua vida e para quem você está acompanhando. Para você entender um pouquinho, abre lá em Gênesis capítulo 15. Não é minha palavra, eu quero falar rapidamente sobre isso, sobre a dinâmica do jejum. Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 7. Nós precisamos entender que tudo que Deus faz, se você entender a questão de quando Deus criou o homem, por que Deus criou o homem, por que Deus criou a igreja, você vai entender muitas coisas. Olha que ele fala assim: então formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 8, fala o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. O que significa Oriente aqui? Significa para frente. Então, na verdade, o jardim do Éden representa o quê? A igreja. Eu não sei se você sabe, a palavra de Deus fala, o que significa Éden? Prazer. Éden é uma cidade. A palavra de Deus fala que dentro dessa cidade que se chama Éden, Deus criou um jardim, plantou um jardim. E nesse jardim, Deus criou o homem. Ok? Então você precisa ter esse entendimento. Então o que significa Éden? Prazer. Então dentro dessa cidade que se chama Éden, Deus criou o quê? Uma igreja. Assim como Deus se manifestava no tabernáculo, na criação Deus se manifestava no jardim. Ok? E a palavra de Deus fala o seguinte, que esse jardim ele foi criado aonde? Na direção do Oriente. Oriente é quando você está olhando para frente. Então quando você está vivendo a vida da igreja, você não tem como olhar para trás, você só olha para frente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, são coisas novas, e você precisa entender isso. Mas como que Deus colocou o homem nesse jardim? Porque se você for ver a história, o homem podia, a palavra não fala que Deus tinha que ficar 24 horas dentro daquele jardim. Ele poderia sair do jardim, mas ele deveria comer aonde? No jardim. Por quê? Porque era no jardim que Deus se manifestava. Aí você fala, mas pastor, o homem caiu, o homem pecou. E aí, qual foi o lugar que o homem foi expulso? O homem não foi expulso do Éden. O homem foi expulso do jardim do Éden. Ok? Ele foi expulso do jardim, mas ele continuava aonde? No Éden, que se chamava prazer. Mas como que o homem foi colocado lá? Foi colocado de qualquer jeito? Ele soprou a narina, vive aí, come aí e desfruta aí? Aí você abre a sua Bíblia lá no verso 15. Fala o seguinte, Gênesis 2, verso 15. Fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Deixa eu te falar uma coisa. O que significa tomou no original? Tomou não é que ele está tomando alguma coisa. Esse tomou no original, se você tem Oliver Tree, você vai clicar aí. Esse tomou no original significa casou-se com a sua esposa. Antes do homem ser colocado no jardim do Éden, Deus se casou com Adão. A Eva não existia ainda, mas houve o que? Uma conexão, um relacionamento. Então antes do homem ser inserido no jardim do Éden, se você colocar no Oliver Tree, está escrito aí, casou-se. Ele casou-se com Adão. E aí logo em seguida o que a palavra de Deus fala? Pois o Senhor Deus ao homem, volta lá no 15. Tomou, pois o Senhor Deus o homem e colocou. O que significa essa palavra colocar?
Significa, se você colocar na Oliver Tree e apertar o significado dessa palavra, significa o quê? Descansar. Então, a palavra de Deus, se você ler então no original, fala o seguinte: casou-se, pois, o Senhor com o homem, descansado colocou no jardim de prazeres, para cultivar e guardar. Então, o que aconteceu com o homem? Então, você percebe que o homem ele precisou se casar, se conectar-se, gerar uma aliança com Deus, e através dessa aliança, o que aconteceu com ele? Ele recebeu descanso, e com base nesse descanso, ele foi para o jardim do Éden. O que aconteceu quando o homem pecou? O homem saiu da onde? Do jardim, mas ele continuou no Éden. O Éden significa o quê? Prazer. Qual foi a consequência de Adão e Eva? Depois a Eva foi criada. Que o homem continuou vivendo numa região que se chamava prazer, porém, sem Deus não há prazer. Ele percebeu que o verdadeiro prazer era o próprio Deus. Então, isso muitas vezes nós vivemos. Você pode estar na igreja e conhecer o Deus do amor, mas você mesmo nunca experimentou amor. Você pode estar vindo no culto, na célula, e lá você sabe que existe o Deus da paz, mas você nunca teve paz em Deus. Foi o que aconteceu com o homem. O homem, por ter saído do jardim, ele continuou lá no Éden, que significava prazer, mas ele mesmo não conseguia mais desfrutar do prazer. Que esse prazer só era desfrutado, só era inserido ou comido, ou de alguma forma era através do quê? Era através do relacionamento com Deus. E a palavra de Deus fala que Deus, o que aconteceu com Jesus? Jesus resolveu o meu problema e seu problema, porque o jardim não existia mais, assim como o tabernáculo não existia mais. O que apareceu? Cristo Jesus. O que ele falou? Que hoje ele é a nossa igreja. A palavra de Deus fala que hoje ele é o corpo de Deus, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então tudo que Deus faz é através da igreja. Hoje a igreja representa o jardim. Você pode estar no mundo, e nesse mundo fala de muita prosperidade, mas se Deus não se manifestar na sua vida, essa prosperidade gerará morte na sua vida. Como começou a ter maldição na terra? Foi quando o homem saiu do jardim, e ele continuou no Éden. Mas o que aconteceu? Ele foi para o jardim, ele continuou no terreno do prazer, mas sem a presença de Deus. O que é maldição? Maldição é você viver sem a presença de Deus. E quando você vive sem a presença de Deus, aquilo que era para ser bênção, torna-se maldição. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Nós estamos aqui num jejum de 21 dias. Nós vamos começar daqui 2 semanas. E eu gostaria muito que nessa semana você orasse pelo menos 3 pessoas. E a partir da segunda-feira que vem, você vai ligar para essa pessoa. Por que você vai orar primeiro uma semana? Primeiro para Deus restaurar a sua alegria, para restaurar o seu ânimo, restaurar o vigor. Como que Ele vai fazer isso? É mandando pessoas novas na sua célula? É Ele te promovendo? Não, isso não tem poder de fazer ninguém feliz. A única pessoa que tem poder de fazer alguém feliz e desfrutar das coisas de Deus é o próprio Deus. Então você precisa ter uma experiência nova com Deus. Sem experiência com Deus, se você não é feliz com Deus, você não é feliz com ninguém. Ao contrário, você vai ser que nem Adão e Eva. Você vai gerar maldição aonde você for, porque a bênção é a presença de Deus. E aí o que vai acontecer? Depois de uma semana você vai ligar. Depois que você estiver cheio da vida de Deus, você vai ligar: olha, daqui uma semana nós vamos fazer um jejum de 21 dias, a minha igreja. E eu estou orando pela minha vida, pelo meu casamento, pelos meus filhos, e eu gostaria de orar por você também. Ok? Posso contar com isso? A vida de Deus vai fluir através de você. E aí o que vai acontecer? Aí no 13º dia, o que vai acontecer? É o encontro. Se essa pessoa já não for conectada na célula, porque se ela for na célula é melhor ainda. Você vai falar assim: olha, depois de alguns dias eu falo assim: olha, eu quero te levar você para ter uma experiência como você nunca teve, uma experiência com Deus verdadeiro. E aí você vai levar ela para o encontro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então conto com a sua oração, e Deus vai fazer muito no nosso meio. Mas nunca se esqueça, nunca se esqueça, Adão, ele saiu do jardim para viver na terra dos prazeres, mas ele mesmo não tinha prazer, que prazer mesmo é só no Senhor. E o que o Senhor precisa restaurar hoje na minha vida e na sua vida? A alegria de viver como igreja. Eu gostaria que você abrisse, aliás, agora eu quero pregar, prometo que não vou passar do horário, mesmo que estamos... Irmãos, eu não sei se você sabe, nós recebemos uma palavra no começo do ano. Tudo que Deus faz, Ele faz através de uma palavra. Nada que Deus faz, Ele faz fora de uma palavra. E qual foi a palavra que nós recebemos esse ano? Que é o ano da restituição.
Qual que fala lá em Zacarias capítulo 9, verso 12? Voltai à fortaleza, ao preso de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Qual que é a palavra de Deus para mim e para você para esse ano? É que Ele vai restituir. Se o diabo roubou, o diabo não tem poder de devolver o que ele roubou. Nem homens têm poder, às vezes, de devolver o que pegou de você. Mas o Senhor fala, eu me comprometo em restituir aquilo que a pessoa te roubou e vou colocar uma porção dobrada sobre essa porção que você perdeu. Ok? Essa é a palavra. Mas você pode, eu não sei se você é o seu sentimento, mas às vezes você pode passar por uma situação, não, você pode estar passando isso ainda hoje, de falar, Senhor, pastor, estamos no mês de março. Que dia que é hoje? É 9, né? Glória a Deus, agora São Paulo começa a funcionar, não é isso? Falar que só começa a funcionar depois do carnaval, não é isso? Então agora vamos começar a fazer encontro e nessas coisas todas. E é interessante, mas que você pode falar o seguinte, pastor, Deus não está restituindo nada na minha vida, ao contrário. O que está acontecendo com a minha vida, eu estou perdendo. Eu comecei no ano fazendo alvos que eu queria que Deus restituísse a porção do salário, a porção do rendimento, restituísse o que eu perdi no casamento, em relação à minha família, à minha saúde. Mas, pastor, está se passando os meses, o Senhor não está restituindo, ao contrário, o Senhor parece que Ele está, eu estou perdendo. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque nós precisamos entender que tudo que Deus faz, meus irmãos, Ele faz pela palavra, Ele não faz nada sem uma palavra. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade. E muitas vezes o que você está vivendo, às vezes não é a verdade de Deus sobre a sua vida, mas é um fato. Então quando Deus Ele fala que Ele vai curar a sua vida, quando Ele fala que Ele vai restaurar a sua saúde, quando Ele fala que Ele vai restaurar aquilo que você perdeu, e aí você pode simplesmente, quando Ele fala isso, o que acontece? A palavra é a verdade. Ele fala, eu vou restituir, eu vou trazer a cura, eu vou trazer a restituição. Essa é a verdade. Mas o que é o fato às vezes? O fato é que parece que a doença não está melhorando, a doença ao contrário, a doença está se agravando. Então, existe um fato, existe a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é a palavra. O que é o fato? O fato é o que está acontecendo na sua vida. Mas nós precisamos entender, ou você fica com um fato que tem a ver com as circunstâncias naturais, ou você fica com a palavra, que a palavra na verdade é algo sobrenatural, que vai além das circunstâncias naturais. Mas muitas vezes nós ficamos com fato. Muitas vezes Deus libera uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, e ao invés de eu ficar com essa palavra, eu começo a olhar para os fatos. O Senhor falou que ia restaurar meu casamento, está aí o marido aí, esse homem bruto aí. O Senhor falou que ia restaurar essa mulher gotejante. O Senhor falou que eu ia casar, aí entrei na corte e o negócio não deu certo. Aí o Senhor falou que ia me curar, aí a doença piorando. Então você percebe, o que você vai ficar, com fato ou com a verdade da palavra? E nós precisamos entender que um homem de Deus, uma mulher de Deus, a igreja do Senhor, ela não anda com base nos fatos, ela anda com base na palavra. E tudo que Deus faz é com base na palavra. Deus não faz nada sem antes liberar uma palavra. E você precisa entender isso. Então quando Deus está liberando na verdade uma palavra, Ele está falando o que para você e para mim? Eu que vou fazer. Então quando Deus Ele libera uma palavra em uma área específica da sua vida, Ele está falando, eu vou fazer. Mas muitas vezes o que acontece no nosso meio? No meio de pessoas que amam a Deus, aí o Senhor pega e fala, olha, pode empreender, que nesse empreendimento o negócio vai explodir. Isso aí o que é? Uma palavra. Mas o que o Senhor está falando? Você pode empreender que eu vou fazer o negócio explodir. Não é você que vai fazer o negócio explodir. Quando a pessoa recebe uma palavra como essa, o que ela faz? Não dá tempo mais de ir para a célula. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ganhar cliente, eu preciso captar as coisas, eu preciso vender, não sei o que, não sei aonde está, não sei o que, porque eu recebi uma palavra. Aí o que acontece? Ele tem uma palavra, mas ele não entendeu que é na força do poder de Deus, não é na força do seu braço. E muitas pessoas, elas ficam com a palavra e morrem com a palavra, porque elas não entendem como Deus trabalha. Então tudo que Deus faz primeiro é através da palavra. Deus não faz nada sem antes liberar uma palavra. Se você for ver lá em Jeremias capítulo 1 verso 12, o que a palavra de Deus fala? Fala para Jeremias, Jeremias, eu trabalho para trazer a realização, para trazer o cumprimento, a palavra que saiu da minha boca. Então o Senhor Ele só tem compromisso com a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Ele não tem compromisso com a palavra que Ele não liberou. Então
e aí eu gostaria de falar aqui rapidamente duas coisas que acontecem com a minha vida e com a sua vida quando é liberada uma palavra. Primeira coisa que acontece com você e comigo, quando Deus libera uma palavra, primeira coisa que acontece, quando você recebe uma palavra, com essa palavra vem o quê? O poder de Deus. O poder e os recursos de Deus. Então, quando Deus ele libera uma palavra, como eu falei para você, a palavra que o Senhor libera sobre a sua vida é sempre em uma área que, na verdade, você é débil. Ele sempre vai liberar uma palavra sobre a sua vida em uma área que você não tem condição, naturalmente falando, trazer a realização. Então, quando Deus ele pega, ele fala, olha, ele pega, digamos que Deus ele pega e fala para você, olha, você vai prosperar muito. E aí ele pega e ele libera, você vai prosperar muito ainda. E aí, mas olha, deixa eu falar uma coisa, Deus pode falar, você vai prosperar muito. Você pode ser ignorante, burro, pobre, vir de uma classe social muito precária, uma família que é desumana, mas se o Senhor falou que você vai ser próspero, você vai ser próspero. Porque não tem a ver com o seu poder, tem a ver com o poder dele. Aí quando Deus ele pega, ele fala que você pode assumir essa célula, e essa célula vai multiplicar. Meus irmãos, você pode ser a pessoa que se converteu há 3 meses, como aconteceu com alguns irmãos aqui. Você pode não conhecer muito da Bíblia, mas se o Senhor falou que você vai multiplicar, você vai multiplicar. Por quê? Porque não é na força do seu braço, é na força e no poder de Deus. Então, toda vez que o Senhor libera uma palavra sobre a sua vida, o que está falando? Pode ficar calma, creia, porque o meu poder vai se agir em cima dessa palavra. E nós devemos entender que tudo que Deus faz é com base no poder dEle, não com base nas nossas forças. Qual que é a certeza do sucesso, qual a base do sucesso da palavra de Deus sobre a sua vida? O poder de Deus. A certeza de que a palavra vai se cumprir na sua vida é o poder de Deus. Então, e é interessante, quanto mais poder você tem de Deus sobre aquela palavra, de permanecer, de não resistir, de não retroceder, o que vai acontecer com você? Você vai conhecer mais o poder de Deus, e mais o amor de Deus, e mais o poder de Deus, e mais o poder de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, elas só ficam aonde? Na palavra. Quantos jovens falam, Deus falou que eu vou casar com a irmãzinha, e sai da igreja. O que aconteceu com a irmãzinha? Casou, engravidou antes de casar, depois largou da irmãzinha, depois se relacionou com outro, mas tinha uma palavra. Mas o que aconteceu? Ele quis fazer na força do seu braço. Então, quando Deus ele libera uma palavra, você pode ter certeza, é naquela área que Ele quer atuar. Eu lembro quando eu estava na corte com o Eloá, antes de entrar na corte com o Eloá, eu lembro que o meu pastor falava assim, olha, repara na Eloá, olha, mulher de Deus. Eu falei, não tem nada a ver, Eloá, pelo amor de Deus, não combina comigo, fala muito, que não sei o que, essas coisas. Eu ficava desse jeito. E é interessante que eu lembro até hoje, eu estava num sítio, lá um sítio da Videira, num retiro de jovens, e de repente eu olhei para ela estava conversando com umas meninas da minha célula, e de repente eu olhei para ela. Quando eu olhei para ela, Deus falou, é com ela que você vai casar. E é interessante, eu não sei se você sabe, o diabo, ele não sabe quais são os seus pensamentos, mas ele tem ouvido para ouvir. Quem tem esse poder de saber os pensamentos, segundo a palavra de Deus, é Jesus. E Deus, a palavra de Deus fala assim, Jesus ele sabia dos pensamentos, e ele falava em cima. O diabo não tem esse poder, mas toda vez que uma palavra é liberada sobre a sua vida, e você declara essa palavra, aí o diabo começa a agir. Você percebe que é desde Gênesis até Apocalipse, é dessa forma que o diabo trabalha. E o que aconteceu? É interessante, quando eu tive a certeza, eu lembro que fui falar para o meu pastor, é com ela que eu vou casar. Deus falou, meus irmãos, quanto problema eu tive para casar com ela. Por quê? Por que eu tive muito problema? Porque a palavra estava ali. Mas é interessante que tem pessoas que vão casar e não vão ter a mesma resistência que eu vou ter. Por quê? Porque na verdade, não é que o casamento, se você não casar da forma que eu casei, não é de Deus, mas justamente a palavra de Deus não está ali. Então, às vezes, o Felipe podia ter conhecido a Tati, se relacionou, casou e foi uma bênção. Mas ele não passou pela mesma luta que eu passei por conta de uma palavra. Mas dentro do casamento, o Senhor pode chegar e falar para a Tati, eu vou te fazer uma educadora internacional. Eu vou te levar você a falar para as nações. E você não vai precisar falar, porque eu vou falar através de você, através de outras pessoas. Mas isso foi uma palavra para ela. Mas o que acontece? Qual o significado disso? O significado é o seguinte, creia porque eu vou fazer. Quando você sai da atmosfera de querer fazer aquilo que o Senhor falou que Ele vai fazer, vai dar ruim para você, vai dar ruim para mim. E muitas vezes nós agimos dessa forma.
Então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando você recebe uma palavra, juntamente com a palavra vem o quê? Vem o poder de Deus e vem a provisão de Deus para que essa palavra se cumpra no tempo de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, verso 36 e 38. Aqui é a história de Maria, mãe de Jesus. E nós precisamos entender, lembra que eu falei para você, quando você recebe uma palavra, você precisa estar muito bem com Deus, porque às vezes você pode rejeitar essa palavra, porque você está olhando para os fatos, não para a verdade. Quando você não conhece o Deus que você está servindo, não tem experiência com Deus, a probabilidade de você rejeitar aquilo que Deus tem para você é muito grande. A palavra de Deus fala o seguinte, que Jesus ele veio até Maria, você vai ser mãe de Jesus, e contou lá o sermão lá para Maria. Você acha que Maria logo de cara aceitou? Não aceitou. Por que ela não aceitou? Porque era uma coisa impossível. E quando você não conhece o Deus do impossível, qual que é a primeira coisa que você fala? Não vai dar certo. Você já rejeita aquilo que é de Deus. Você fala o que realmente é impossível para você, mas para o Deus do impossível você fala, na minha vida isso é impossível o Senhor agir. Aí você bloqueia o poder de Deus na sua vida. E é interessante, o que o Senhor falou para Maria quando ela de alguma forma rejeitou, ou ela não estava querendo aquela palavra porque ela não entendia? Ele foi falar de Isabel. Olha só o que ele falou. Isabel era da família de Maria. Ele falou assim, Isabel, a tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês, para que aquela que diziam ser estéril. O que o Senhor estava falando para Maria? Maria, seguinte, sabe a Isabel, a sua parente? Ela era estéril, não podia ter filho. As pessoas diziam que ela era estéril, que ela não podia ter filho. Além dela ter filho, sendo estéril, ela teve uma filha na sua velhice. Em outras palavras, eu tenho o poder de fazer o impossível. O problema é que nós não temos experiências pequenas para desfrutar de experiências maiores. Eu estava falando até isso lá no retiro dos homens, e nós precisamos entender que Deus, eu não sei se Deus gosta de fazer uma peça conosco, mas às vezes, geralmente Deus sempre libera uma palavra sobre nós quando um negócio está caótico, naturalmente falando. Ele nunca libera quando está tudo bem, as coisas fluindo, os filhos obedecendo, nunca os boletins tudo sendo pai, ele sempre libera um negócio. E eu lembro que quarta-feira agora estava tendo discipulado, foi alguns pastores na minha casa, e eu comprei um apartamento, Deus moveu, eu fiz todo o planejamento para comprar o apartamento, e tive que fazer uns ajustes, começou a ter aconteceu um monte de imprevisto para comprar o apartamento. Eu lembro que eu me sentei com o Eloá e falei assim, olha, foi além do nosso orçamento, e eu sou contador formado, irmãos, um contador e um pastor que quer viver por fé, um contador que vive por número, o negócio não bate, e assim, é complicado, e eu peguei e falei assim, olha, até o final do ano, Eloá, vamos ter que reduzir as nossas despesas, só se Deus mover e levantar alguém. Eu preciso colocar ar-condicionado, não vou colocar agora, eu preciso terminar a questão da parede, vamos fazer agora, provavelmente as férias vai ser algo mais curto, nós não temos dinheiro. Eu falei com a Eloá na segunda ou terça-feira, ela olhou assim para mim e falou assim, e se tiver que vender o carro, a gente vende o carro para equalizar aqui, porque eu não sou preso em bens materiais. Eu falei isso para ela, e aí tivemos a reunião quarta-feira, estavam os pastores lá, nem comentei sobre esse assunto, tal, não sei o quê, e aí terminou a minha cela com os pastores, e aí tinha uma pastora lá que é profeta, e aí um dos pastores orou para terminar a reunião para ir embora, porque era 10h30 da noite, terminou a oração, a pastora olhou para mim e falou assim, Deus vai te dar uma casa maior. Eu olhei assim para ela e falei assim, não, e depois ela continuou falando, e você não vai vender essa, porque eu já estava pensando, vou ter que vender essa para comprar outra maior, fazer tudo, não sei o quê, porque você já pensa nos problemas, e ela falou assim, você não vai vender esse, na verdade você vai alugar esse, e ela começou a falar o que ia acontecer. Meus irmãos, eu travei na hora, assim como Maria travou na hora. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que para nós, o Deus do impossível não se manifesta, mas Ele quer falar para você, eu quero e vou se manifestar através de você. Mas antes de se manifestar em você, você precisa entender, eu preciso liberar uma palavra, para que você creia através de mim nessa palavra. E fatos vão acontecer, mas fatos não são verdade sobre a sua vida. E depois eu chorei muito, porque falei, puxa Senhor, me perdoa.
Aí eu falei, eu quero. Não estou pedindo. Primeiro que eu não pedi uma casa do jeito que eu tenho. E segundo que eu também não pedi a segunda casa. Mas quando o Senhor fala, eu vou te dar uma casa ainda maior, eu falei, puxa vida, é o Senhor querendo me abençoar. E aí o que o Senhor depois que falou para Isabel, falou para Maria? Vai lá no verso 38, se eu não me engano. Aliás, 30 e 37. Porque para Deus, o anjo falou para Maria, porque para Deus nada haverá impossível em todas as suas promessas. Aqui que a Maria falou, eis-me aqui, cumpra-se em mim o seu querer e o teu realizar. Eu não pedi isso, mas o Senhor quer fazer isso através de mim, eu vou aceitar. Então você percebe, meus irmãos, e é interessante que o que Deus precisava fazer na vida de Maria era maior do que Ele fez na vida de Isabel. Porque Isabel, ela tinha relações sexuais. Isabel, ela era estéril, tinha evidências de pessoas que eram estéril, que tiveram filhos. Mas o que aconteceu com Maria, nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer. Porque na verdade, Isabel estava gerando o último profeta da lei. E Maria estava gerando, na verdade, o Messias. A graça e o favor de Deus que viria por toda a eternidade. E na verdade, Maria, a experiência de Maria, sempre é maior que a experiência de Isabel. A experiência da graça e do favor de Deus sempre vai sobrepor a experiência de João Batista, que é a lei dos profetas. É isso que ele estava falando para você. Eu vou prometer, eu vou fazer. O que aconteceu com Maria? Ela teve Jesus. Então, por que eu estou falando para você? O Senhor já deve ter liberado uma palavra de você, mas nunca se esqueça. Em cima da palavra e com a palavra vem o poder e os recursos para que essa palavra se cumpra. Então não olhe para as evidências, olhe para a verdade. Mas uma outra coisa, eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Uma outra coisa que vem com a palavra, que vem com a palavra além do poder de Deus, resistência. Resistência. É interessante, eu gostaria que você abra a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 7, capítulo 1 a 3. A palavra de Deus liberou uma palavra para Moisés. Qual foi a palavra? Moisés, você vai libertar o povo de Israel. E o que o Moisés falou? Não, mas Senhor, pelo amor de Deus, não tem como. O Senhor está falando que eu vou concorrer com uma empresa multinacional? O Senhor está falando que eu vou casar com a pessoa mais bonita da igreja? O Senhor está falando que eu vou casar com um ministro de louvor? Meus irmãos, e aí Moisés ele começou a argumentar. Aí o que o Senhor fala para Moisés? Olha só. Êxodo capítulo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Isso é poderoso demais, não é? O que ele falou? Quando você chegar diante de Faraó, eu vou te constituir como um Deus diante de Faraó. Um cara que não sabia nem falar. Ele não resolveu o problema da fala de Moisés, mas na presença de Faraó, Moisés é como se fosse um Deus. Isso é poderoso demais, ou não? Imagina, você vai negociar com um fornecedor, com um cliente, você precisa fechar, e só com a sua presença você intimida a pessoa, não com coisas ruins, mas com coisa boa, com a presença de Deus. É o que aconteceu com Moisés. E aí ele continua: Arão, teu irmão, será teu profeta, tu farás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir a sua terra aos filhos de Israel. Porém eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei a terra do Egito, e os meus sinais e as minhas maravilhas. Então o que acontece? A palavra de Deus fala que durante o tempo de Moisés, sinais e maravilhas aconteceram. A palavra de Deus fala que ele transformou lá o varão, lá, o negócio dele, o cajado em cobra. Ele transformou lá o rio Nilo em sangue. 10 pragas vieram, abriu o mar vermelho, caiu o pão do céu, a água da rocha. São maravilhas e sinais. Sabe, a palavra de Deus fala que o povo do mundo passou fome, passou necessidade, mas o povo de Deus não passou fome, não passou necessidade. E você percebe, aí você percebe que Moisés começou a ter o que? Resistência. E o que aconteceu com essas resistências? A palavra de Deus fala: o Senhor endureceu o coração de Faraó. Foi um sinal. Qual foi o sinal? O sinal era o seguinte: porque através do endurecimento do coração de Faraó virá resistência. E por que com a palavra vem a resistência? Porque a única forma de você desfrutar do poder de Deus e o poder de Deus se manifestar na sua vida é através da resistência. E a palavra de Deus fala que resistência por resistência, o poder de Deus ia se manifestando. O poder de Deus ia se manifestando na vida de Moisés. O poder de Deus ia se manifestando para
praga por praga ia caindo, circunstância por circunstância caindo, e Moisés tendo mais experiência do poder e do amor de Deus. Tudo que Moisés pedia, acontecia. Tudo que Moisés falava, acontecia. Por quê? Por conta das resistências. Não foi Deus que mandou resistência. Deus não manda resistência para ninguém, mas por conta da resistência, o poder de Deus se manifestou. Então quando você passa uma resistência por conta da palavra, é a principal evidência que você vai manifestar o poder de Deus. Aí você vê lá a vida de Josué. A palavra de Deus fala que Moisés morre, e Josué chega lá nas portas, não perto de Canaã, e ele conseguia ver a terra de Canaã. Aí tinha um problema. Tinha um mar, um rio à frente. E segundo os historiadores, 2 milhões de pessoas, entre crianças, adultos, casais, animais. E depois do rio, tinha a cidade de Jericó, a cidade mais forte de Canaã. Era resistência ou não é? Sim ou não? O Senhor fala que você vai empreender, de repente tem uma muralha, tem um rio na sua frente. Deus fala que vai te enviar para as nações, tem uma muralha, um rio na sua frente. O que é isso? A palavra de Deus fala que o tamanho da sua resistência é o tamanho do poder que vai ser liberado sobre a sua vida. O problema é que nós somos um povo que nós não somos habituados a desfrutar da presença de Deus. Está me entendendo? Quando você aprender a desfrutar da presença de Deus, você não vai correr da resistência. Você vai, na verdade, a resistência vai correr de você. Por isso que ele fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como que ele vai fugir de vós? Com a presença de Deus se manifestar. E a palavra de Deus fala que chega Josué, o que acontece? O mar para de correr, começa a vir e o povo passa. Aí vem a segunda resistência, as muralhas de Jericó. Meus irmãos, o povo de Israel não tinha um alicate de unha para lutar, um cortador de unha, não tinha nada. Ele não tinha nenhuma frigideira para tacar lá, como as mulheres geralmente faz. Não tinha nada. E a palavra de Deus fala que no grito as muralhas caíram. Eles entraram lá em Canaã. Aí você vê a vida de Davi. A palavra de Deus fala que quando Davi recebeu uma palavra que seria o rei, ele começou a ter resistência. Primeiro pelos da casa. E a palavra de Deus fala que Saul perseguiu Davi, o seu pastor, o pastor de Davi perseguia Davi. Mas a palavra de Deus fala que enquanto a casa de Saul perseguia e lutava com a casa de Davi, Davi fortalecia e Saul diminuía. Quanto mais resistência você passa, meus irmãos, mais poder de Deus é liberado sobre a sua vida, e a sua família vai crescendo, o inferno vai retrocedendo. É dessa forma. Durante 13 anos Davi foi resistido, mas durante 13 anos o ministério foi crescendo, a liderança foi crescendo, a influência foi crescendo, o poder foi crescendo. O que aconteceu? Ele se tornou um homem, a raiz de Davi, o filho. A Jequibe entrou na genealogia de Jesus. Nós precisamos entender que tudo que Deus faz é por conta de uma palavra, mas quando a palavra é liberada, o que vem? Vem o poder de Deus. Quando você desfrutar do poder de Deus, você nunca vai deixar de usufruir da presença do poder de Deus. Moisés, eu acho que ele ficou viciado no poder de Deus, porque toda vez que vinha resistência, ele falava, Senhor, mais uma vez preciso do seu poder. O poder se manifestava, Senhor, mais uma vez preciso do seu poder, mais uma vez. Então todas as vezes que o diabo ele se manifesta, ou de alguma forma ele tenta ofuscar, ou ele tenta levar você a esquecer da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, você pode ter certeza, o poder vai se manifestar. Às vezes você está enfrentando Golias, mas não tem a ver com o seu tamanho, tem a ver com o poder de Deus. Às vezes você está enfrentando uma muralha de Jericó. Como que a muralha de Jericó vai cair? Com o poder de Deus. Então toda resistência é para nos levar a mais, para conhecermos mais o poder e o amor de Deus. Gostaria que você se levantasse. Gostaria de rapidamente louvar o Senhor. Depois eu quero fazer um apelo. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus vai fazer muito ainda nesse semestre. Deus vai fazer milagres e sinais nesse jejum de 21 dias. Ele vai fazer na vida dos seus amigos. Mas antes do jejum de 21 dias,
Ele vai fazer milagres e sinais na sua vida. Mas você precisa entender, você precisa depender do poder de Deus. E o poder de Deus é para as pessoas que Ele ama.